Começamos então mais um programa de áudio e vídeo da Coluna do Neném. Hoje eu estou com convidados especiais, gente que entende muito daquilo que vocês escutam e veem no ar. São os produtores de áudio e vídeo que estão aqui hoje comigo, de áudio, vídeo e cinema, que estão comigo aqui hoje para que a gente possa discutir esse mercado, as suas dificuldades, as suas lideranças, as suas proezas e as suas coisas bonitas que já aconteceram nesse mercado. Eu quero dizer para os 4 que estão aqui comigo, que muito me honram, que eu não apresento ninguém. Eu costumo dizer assim, Joãozinho, nascido em 1925, cursou o curso de Joãozinho. Não. Então, não faz parte da... Talvez melhor não dizer o ano. Então, eu vou começar pela minha esquerda, é melhor. Vou começar pela Nádia, que é da Zep Filmes, e ela me diz um pouquinho da vida dela e o que é a Zep. Bom, vamos fazer a apresentação certinha. A Nádia da Zeppelin, que a maior parte dos anos que eu fiquei conhecida com esse sobrenome, Zeppelin, né? O meu sobrenome mesmo. Embora eu tenha comecei muito cedo, sou formada em publicidade pela Fabico, mas antes de começar a falar de mim, queria agradecer o convite. Muito obrigada. E a companhia dos meus colegas, que muito me alegra. Então, comecei há muitos anos atrás e comecei em agência, trabalhei na Publivar com Salimem pai, Salimem filho. Trabalhei no início da SLM, trabalhei 6 anos lá e fui abduzida para Zeppelin na época, comecei como assistente de direção. E fui abduzida para o mundo que eu sempre quis participar do entretenimento, porque desde criança sempre gostei muito de cinema, era uma ficcionada, e trabalhar com cinema é trabalhar com o meu hobby. Então, trabalho na Zeppelin já há muitos anos, já estive em várias etapas do processo de produção de um filme, já tive em vários cargos, e agora sou gestora de projetos pela Zep Filmes. A Zep é uma das produtoras, talvez a mais longeva do mercado publicitário gaúcho. É uma produtora que começou numa época bem diferente da de hoje, né? E foi se adaptando durante... Que ano foi isso? Foi em 91 que a Zeppelin começou. E a gente vem se adaptando às tecnologias, aos costumes, à cultura, durante esse tempo todo, tentando... e conseguindo ainda bem se manter relevante para o mercado e também formando profissionais, respeitando as combinações, as leis jurídicas, os tratados de associações de produtoras nacionais e agências, enfim. Então, eu acho que... isso faz uma empresa se manter relevante, né? A confiabilidade dela também no mercado. Então, isso é um orgulho grande para mim e é um orgulho grande também porque esse tempo todo eu trabalhei entre amigos. Todos que trabalharam com a gente, os sócios da Zeppelin, que já mudou muito a sociedade durante vários anos, são amigos que a gente cresceu junto. Por isso que eu estou na Zep até hoje. E só mais uma frasezinha, eu gosto muito de trabalho em equipe, talvez isso tenha me trazido a esse grupo junto com o Alexandre. Já participei de coletivos de dinâmicas para empreendedores, junto com a Perestroika. Fui sócia da Área 51, junto com a Zeppelin e a Perestroika. Que loucura. E é uma loucura mesmo. Saudade. Muito, faz falta, né? Faz falta. E eu acho que depois com a pandemia... Sabe que eu falava com o Capra sobre isso? Sim, eu também participei da implantação do Mission Control, que foi aquele laboratório de dados abertos que a gente teve na Área 51. Eu adoro o Capra, acho que é um cara de visão, como muitas coisas que a gente tem no Rio Grande do Sul, que são exemplos e trabalho no mundo, entende? E o Capra é um cara assim, um cara que trabalhou na campanha do Obama. Gente... Tá, mas agora... testemunha disso. Mas eu quero que meus colegas falem, senão eu vou ficar, né? Sabe como é que é?
Então vamos para o Rafael. Rafael Melo. Bom, eu sou Rafael Melo, então, do Caramelo Studio atualmente. Eu tive também tenho que agradecer a oportunidade, né? A gente fica meio... Muito obrigado pela oportunidade, os colegas também, né? A presença dos colegas. Enfim, eu sou publicitário de formação, trabalhei há uns 3 anos em agências aqui em Porto Alegre, passagem na DCS, na Scala, na Competence. E em 2008 eu comecei o estúdio Amelo Ilustração com os meus sócios, o André e o Enzo. E depois de 12 anos a gente acabou tendo objetivos diferentes de carreira e tal. E agora eu tenho o Caramelo Studio, onde sou o artista 3D, diretor, proprietário, atendimento financeiro. Enfim, algumas outras funções que eu estou descobrindo ainda. Com muita maestria, né? Diga-se passagem. Tentando. Exato. Karina. Depois da Nádia, eu fiquei um pouco encabulada. Eu gostaria de voltar e ensaiar um pouquinho essa minha apresentação. Que nada, Karina. Mas eu sou a Karina, também sobrenome Radioativa. Né? Enfim, a gente fica muito conhecido com da onde a gente vem, né? Eu sou sócia da Radioativa, meu sócio é o Marcelo Figueiredo. Eu trabalhei a vida inteira na Radioativa, desde que a gente se conheceu, a gente trabalha junto. Eu sou formada em música, eu comecei a minha Belas Artes. Minha vida profissional na URGS, na minha vida profissional como pianista. Trabalhei como música durante uns 4 anos. Foi aí que eu conheci o Marcelo, que era saxofonista. A gente teve um duo de jazz, depois um trio de jazz. Engraçado um pouco dessa história, porque o fato da gente tocar na noite naquela época fez a gente conhecer muitos publicitários. E aí foi assim um pulo para alguém dizer assim, vocês podiam fazer um jingle, né? O Geraldo e o Cepé foram mais ou menos assim também, né? O Geraldo era pianista, não é? Sim. Eu não sei muito bem a história deles, mas acho que era uma coisa meio que natural naquela época, assim, né? Enfim, aí daquele jinglezinho as coisas foram acontecendo. A gente acabou abrindo uma empresa na sequência, né? A Radioativa já está no mercado há quase 30 anos, né? Então, é um feito. É um feito. A gente se orgulha muito, assim, eu e o Marcelo, de nunca ter se acomodado dentro do que o áudio por si só se destinaria dentro de um mercado de áudio para publicidade. Isso fez que algumas oportunidades acontecessem na nossa vida profissional. E no decorrer desse caminho, a gente teve oportunidades de trabalhar com outros segmentos, como, por exemplo, em 2010, quando a gente começou a trabalhar com dublagem de games. E dublando jogos muito importantes, assim, né? E isso levou a gente a ter uma segunda empresa que se chama Radioativa Game Sounds. Hoje em dia é uma empresa dedicada à localização de jogos no Brasil, à produção de trilhas e sound effects para jogos no mundo inteiro. Temos, né, alguma presença assim, internacional. E em 2016 a gente abriu um outro braço que se chama América Podcast, que é uma empresa focada na produção de podcast autoral, né? Então, assim, a gente sempre enxergou... Medo, tô com medo. A gente tem várias... Não precisa ter medo. A gente tem várias séries produzidas, a gente gosta muito dessa questão do podcast, mas a gente gosta também da questão da roteirização de conteúdos autorais, assim. A gente está guinando um pouquinho numa área de conteúdos imersivos e histórias imersivas, né? Enfim, a gente adora áudio. Assim, eu vou dizer assim que a lembrança que eu tenho pequena é a música, é aquele vitrolinha, né? Mas é aquela... Era vitrolinha. Que vinha uns discos coloridos, coisa e tal. Aquilo pra mim, assim, meu Deus, que eu não queria ver, só queria ouvir. Então, assim, a música entrou muito, assim, eu com 6 anos comecei a tocar piano,
né? Então, a música entrou fortemente na minha vida, assim, tanto que eu fiz medicina em Passo Fundo, da onde eu sou natural, e eu larguei a medicina e fiz música. Assim, tipo, não, eu não vou ser médico. Eu quero um negócio muito mais promissor. Eu vou ser música. Muito bem. Então é isso. Esse é um pouco da minha Isso história. é cuidar da nossa saúde. Queria também, antes que eu esqueça, Nenê, te agradecer pelo convite. Alexandre. Bom, depois da Ádia e da Karina e do Rafa, pouca coisa sobrou para mim, né? Mas enfim, eu sou Alexandre Moider, mas acho que o meu sobrenome também é mais conhecido como Brava Filmes, né? Assim como os outros colegas também. Porque é uma característica nossa, né? Da identificação nossa com as empresas, enfim, ainda mais quando tem muito tempo de empresa. Teu sobrenome é a empresa. Não adianta, né? Acho que isso é conosco. Para ver que no meu telefone tem Alexandre Brava, não tem outra coisa. Exatamente, é isso, né? É isso, não tem. E tá tudo certo, bacana, bom. Né? A Brava tem 20 anos, ela fez 20 anos esse ano em maio, atuando na área de produção audiovisual e um pouquinho seguindo o exemplo do que a Nádia comentou da ZEP, enfim, né? Mudando, se acostumando, se reinventando em todos esses anos, com todas essas mudanças que a gente... Me fala um pouquinho aí do grupo que vocês têm com a ARP aí. Aí na verdade isso é uma outra história que é legal. Então antes a gente fala no grupo, fazer um agradecimento especial, né, a você pelo convite, pela oportunidade, a gente está aqui debatendo o nosso mercado, né, e falando um pouco mais exatamente do grupo, né. Esse grupo que todos nós fizemos parte, além de outras tantas empresas e tantas pessoas, ele começou a ser pensado pela atual gestão da ARP, né, com o Fernando, que entendia que o grupo de fornecedores estava um pouco afastado da ARP, né, e pelos contatos que ele tem, enfim, difuso entre eles, né, e me chamou para compor a diretoria da ARP com a missão de tentar estruturar um grupo que convergisse mais entre si, que conversasse com assuntos internos desse grupo, que conversasse com o mercado e com a ARP, né, que ficasse sob o guarda-chuva da ARP, assim como tantos outros grupos que a ARP tem sob o guarda-chuva dela, como o GAV, que é um grupo mega estruturado, né? É a nossa referência, né? O grupo de mídia, o grupo dos produtores gráficos eletrônicos, O planejamento hoje que está tentando voltar ao marketing, né? Enfim, para que a gente pudesse dialogar. Então a gente começou um trabalho no ano passado, né? Um contato pessoal com várias pessoas, com várias empresas, o Rafa, a Karina e a Nádia, que são algumas delas que a gente fez e que toparam esse desafio, né, de entenderam a necessidade de que a gente precisava conversar mais entre a gente, com as nossas alegrias, as nossas dores. Vocês não são concorrentes, né? É isso que tem que ser entendido no mercado. Exato. De fato. Eu acho que essa é a grande tônica da coisa, sabe? É o que a gente faz no GAV. Cara, eu ligo para o atendimento do SBT, que é sócio do GAV, e digo, cara, me dá o telefone do Joãozinho lá que está fazendo mídia com você. Ele me dá o telefone, cara. É isso que a gente sabe, tem que parar com essa coisa de que, não, eu não vou te dar o telefone porque senão tu vai tirar o dinheiro dele, que era meu, não sei o quê. Não pode ter esse tipo de comportamento, sabe? A gente precisa convergir melhor nessas questões. De fato. Ganha o talento, ganha a capacidade, ganha o convencimento. O mercado se fortalece, exatamente. Fortalece toda a cadeia. Né? O cliente passa a conhecer mais. Porque eu digo uma coisa, eu acho que vocês 4 sabem disso, só tem um cara que paga a conta. Né? Antigamente se falava em pirâmide. Não. Né? Cliente, agente e veículo. Tem mais pirâmide. Só tem um cara que paga a conta chamado cliente. E se ele não for bem tratado por nós, ele não vai mais pagar a conta. Exatamente. Né? Exatamente. Ele sai do mercado, ele desaparece. Ou ele vai pegar o sobrinho dele e vai fazer as porcarias dele. Exato. Né?
E não é e com isso a gente também batalha, né? Com essa situação de pegar o sobrinho, a gente também batalha. Falar em dor. Falar em dor, né? E até disso a gente trata nas reuniões do grupo, né? E então Qual é a maior dificuldade de mercado? Fica aí a pergunta para os 4 aí. Eu acho que a gente está vivendo um momento, nós fazemos parte de uma cadeia, né, de fornecimento de produção. Nós somos a ponta. Então, no momento que começa a haver dificuldade lá, quando cai o BV de mídia, lá em 2014, 2015, começa a cair, começam a mudar as agências perdem muito, né, com essas mudanças. O famoso tiro no pé, né? Pois é, não daram o talento para as cucuias. Pois é, não cobravam 25% de BV, eu quero 25% de BV, eu quero 30% de BV. Sim, que deu o cara que cria. A criação, justamente, eu acho que isso, a Zeppelin, agora a Zep, cresceu muito com as boas ideias do mercado. Deste mercado nacional, a gente trabalhou muito para a Volkswagen, por exemplo, muito para a Skoll, que o Alessandro também fazia atendimento, né? Que tinham ideias maravilhosas e a gente cresceu, né? Surfando essa onda que é muito legal. Mas de uns tempos para cá a gente já não consegue mais. Então o que aconteceu com as agências, acontece conosco também. Nós precisamos procurar bem o nosso espaço, manter o que a gente precisa para fazer um trabalho de excelência. E isso ficou cada vez mais negligenciado depois que tu não tem mais como cobrar pelo talento das pessoas. Nós somos talentos também, nossos diretores são talentos. Vocês concordam comigo que a figura do influenciador está parando de existir e no lugar dele está surgindo o creator? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Acho que o influenciador ainda tem muita influência. Mas ele não tem muito credibilidade. Poder. Eu acho que está perdendo a credibilidade, né? E aí o creator está entrando nessa seara. E o creator é isso aí, a busca do talento. Né? Os caras que produzem YouTube maravilhosamente bem, né? O influenciador não tem essa capacidade. É que eles estão conseguindo... Ele não tem nenhuma. Sim. Estão conseguindo tomar mais espaços, né? Conquistar mais espaços, né? E as grandes ondas diminuíram, agora são ondas menores que vão passando. Então, os influencers é uma coisa. E agora a gente vem com uma grande onda que se anuncia, que é a inteligência artificial, sobre a qual foi a palestra de terça, né? Que é mais uma coisa que a gente tem que estudar para ver como é que a gente vai surfar isso, né? Como é que a gente vai surfar essa onda? O que vai... Mais uma coisa que vai impactar totalmente o nosso negócio, né, a gente já está sendo impactado. Vocês viram a campanha da China? A China uniu os varejos e fez uma campanha com inteligência artificial preocupada com o atendimento, que é uma coisa que nós perdemos. Vocês compram em várias lojas, que a gente não pode citar porque todos são nossos clientes, né? Que a gente entra, não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem um oi, né? Ou tem uma pergunta absoluta, que vai para hoje, né? Que é uma pergunta, né, absoluta. O que está procurando? No mundo de dados, isso é uma pergunta que não precisa mais ser feita, né? A gente já o cliente já pode saber tudo que ele... Eu tenho um exemplo. Eu fui recentemente a Praga, né? Que é um lugar encantador que a gente... E aí entrei com a minha neta numa loja da C&A. A menina que veio recepcionar a minha neta, coisa que eu nunca tinha visto na C&A, deu bom dia para minha neta e perguntou que língua ela falava. E o que ela estava procurando. E aí a minha neta disse, olha, estou procurando um vestido e tal, porque estava quente. E aí, enquanto a minha neta não achou o vestido, enquanto a minha neta não comprou, enquanto a minha neta não foi ao caixa, não foi provar, depois foi o caixa e até o tchau, foi uma coisa assim que eu nunca vi na C&A na minha vida.
Aí eu entro aqui na C&A, o cara não sabe nem quem eu sou. São modelos de negócios aplicados diferentes. Aí eles embora se seja a queixam mesma do empresa. quê, cara? Não adianta vocês fazerem as maiores produções do mundo, fazerem coisas maravilhosas, se tu outro lado, na ponta lá, né? Que eu digo que é o cara que paga a conta, Sim. não está preocupado em saber como é que tu entra lá dentro. É a unificação da comunicação, né? Que as empresas, muitas têm, algumas desenvolvem bem, outras não, né? E aí muitas vezes a gente, mas eu fiz um filme, fiz uma produção sonora, enfim, e não deu resultado. Mas por que não deu? Eu vejo áudios Né? maravilhosos que me convencem. Aí eu vou lá. Eu comentava esses dias com um cara de automóvel. Digo, cara, vi um áudio teu do caceta. Vim aqui, o teu vendedor tava fumando, cara. Sabe? É isso, né? Mas uma das ideias do grupo até é tratar desse tipo de assunto. A gente tem muitas empresas de diferentes setores, mas todos dentro da cadeia criativa, né? A gente acho que tem áudio, tem ilustração, tem gráfica, e é um grupo de empresas, né? Que a gente quer conversar com o mercado e debater como a gente pode melhorar isso. Atendimento, por exemplo. Acho que a gente tem situações que a gente, como a gente pode melhorar o nosso atendimento com a agência e entregar um melhor resultado para o cliente, né? Que, como tu bem falaste, que é quem paga a conta de tudo, né? Então, esse debate sobre atendimento, eu acho, é uma coisa que a gente tem conversado, e como a gente pode melhorar abordagens de pré-produção, orçamento, esse tipo de agilizar isso, tentar encurtar caminho e focar mais na parte criativa mesmo, que eu acho que é o que nos une aqui, né? Todo mundo quer entregar e agregar criatividade dentro de um ambiente legal, assim, né, digamos. Eu acho que também um pouco da ciência do quanto as nossas empresas são empresas, né? Porque às vezes parece que a gente está lá isolado, sozinho, mesmo o Rafa sendo ele o dono da própria empresa, ele quando tem uma grande produção envolve outras pessoas, e muito, uma cadeia grande de pessoas. Lá na Radioativa a mesma coisa. Nós quando estamos fazendo um projeto, por exemplo, de uma dublagem grande de game, a gente acaba envolvendo só nesse segmento umas 30 pessoas, e isso é uma coisa que a gente colocou no início dessas conversas ali do grupo, que também faz parte da gente comunicar para o mercado, para as agências que trabalham conosco, para os clientes do mercado, né, também, que nos enxerguem também como uma empresa como a deles, né, porque assim as coisas que visam lucro, que não pode assim, a gente não pode a gente não pode aviltar a ponto do cara achar que com aquele orçamento ali que ele está propondo, realmente isso vai... ter uma diferença. Não, assim, vai gerar uma peça bacana, que foi envolvido os profissionais, que teve cuidado, que teve uma orientação, uma escolha, um contrato, um pagamento, né, assim, teve... Ali no veículo atrapalha nisso? Oi? O veículo atrapalha quando... Já, não sei se eu estou entendendo a tua pergunta, mas já nos atrapalhou há um tempo atrás, onde a gente fez uma pesquisa, isso eu participei desse processo até muito tempo atrás, onde a gente via que dentro das rádios se produzia mais de 2.000 peças de rádio. Isso para a gente, em particular, para a Radioativa, nunca foi um empecilho, porque a gente sempre produziu coisas diferentes, sempre gostou de produzir coisas diferentes e eu acho que caíam nas produtoras de áudio peças que não eram aquela peça exatamente que ia lá para ser lida pelo locutor da rádio. Então era assim, precisava de atores, precisava de sound design, de trilha, de ideias. Então a gente nunca teve, mas claro que nas vacas magras a gente ficava assim, puxa vida, tem 2.000 peças de rádio sendo feitas, não é que não tem negócio, tem. E em vídeo também, né? Sim, vídeo também, mas embora seja muito menor, porque a gente movimenta uma capacidade de produção bem diferente que um veículo pode movimentar, né? Então, eu acho que, felizmente, existem peças que necessitam da nossa expertise ainda, né?
Até quando vai ser, não sabemos, mas a luta para se manter relevante é justamente sobre isso, né? E do grupo para preservar as funções do nosso mercado, porque a nossa produção é feita de equipe. O Rafa, ele é o dono da produtora sozinho, mas ele também contrata um monte de gente que trabalha com ele quando ele precisa, né? A produtora, agora somos uma quantidade de fixos pequena, mas quando tem uma grande produção, a gente contrata 80, 100 pessoas, né, para essas produções. E pessoas que comem, pessoas que tomam banho todo dia, pessoas que não podem receber em 90 ou 120 dias, né? Então, a gente tem lutas que a gente que a gente se juntou, pelo menos, em primeiro momento a gente se juntou para se conhecer e para falar mais das dores, né? Mas as lutas eu acho que são a decorrência dessa dores, união, né? Da gente melhorar. Reclamam disso. Ainda reclama. O preço de produção tá caro. Sim. Muito. Não, e seguidamente coloca o preço. Isso tem que custar tanto. É uma questão de postura. É uma questão de escolha da gente. Se entra na... Colocar o preço numa empresa, né? Isso tem que custar tanto. Isso é ruim, né? Pra gente. A gente tenta... Né, Ou ela diz assim, eu tenho 100 e é com isso que tu vai fazer. Não, alguns... Isso até é melhor, porque tu pode dimensionar e afinar as expectativas. E participar dessa concepção. Você não vai ter o Ferreira Martins fazendo essa locução com esse valor, né? Então... E tá tudo certo nisso, tá tudo né? certo, Tu vai, né? Afina as expectativas. É melhor assim, então, quando ela diz eu tenho tanto... É melhor, claro. Porque a gente pode se adequar, a gente pode também... propor, e a gente pode também não dizer não. Tem clientes que a gente não consegue trabalhar, porque, olha, a gente não acha que fazer um filme bacana a gente possa ser com essa verba. Infelizmente, não o mercado todo mensura assim, qualifica assim, ou pergunta... Existe casos e casos, provocativa. Né? Ok, eu com 100 não faço isso. Não vou botar o Ferreira Martins. Mas aí vai o outro lá e diz assim, eu vou botar o Ferreira Martins. Não, o Ferreira Martins ninguém vai botar, mas alguém vai botar alguém parecido com o Ferreira. Sim, ok, tem, mas aí que tá, a gente tem que escolher as batalhas. Tem que escolher as batalhas. Também. Eu acho assim, por exemplo... Isso fere suscetibilidades, não? Acho que sim. Sim. Acho que sim. Acho que sim. E sempre vai ter, né, pegando o teu gancho ali, sempre vai ter alguém que vai realizar aquele trabalho. E faz né? parte, seja de vídeo, seja de gráfica, seja de foto, enfim. Aí falando do restante do grupo, né? Porque o nosso grupo é formado por outras empresas também, né? As gráficas estão junto nesse processo, fotógrafos também, enfim. Sempre vai ter alguém que... um fotógrafo não vai fazer aquele trabalho por 20, mas vai ter outro que vai fazer. Enfim, porque achou uma maneira melhor de fazer ou porque entendeu que ele vai ganhar menos naquele processo para fazer, enfim... sempre existiu, vai continuar existindo, né? O que a gente tem que ter cuidado e tá tentando entender dentro do grupo para que a gente consiga dialogar de uma outra maneira é que isso não pode virar uma regra e que isso não possa ser usado para achatar os mercados, nivelar né? Por baixo, né? Nivelar por baixo, né? Porque tem necessidades diferentes e tem expectativas diferentes para os projetos. Na contramão que tu está dizendo, o cliente também argumenta que a tecnologia está facilitando a vida de vocês. E facilita. Com relação ao passado, facilita. Qualquer babaca pode pegar alguma coisa e ficar gravando. Nem sempre. Não, mas eu tô aqui... Não. Fazendo papel de cliente. Não tem problema. Não, tá tudo certo. Mas assim, justamente, qualquer sobrinho dele pode pegar um celular e fazer. Mas o sobrinho dele vai ter que também ter um advogado bom, né? Porque aí começam outras questões. Porque tem maneiras de tu pegar e tu fazer um material, mais simples... E ter maneiras de tu gravar, editar, enfim, e ter aquilo que tu precisa, tá tudo certo. Só que nem sempre o teu sobrinho vai conseguir fazer aquilo de uma maneira bacana, legal, criativa. Como é que é o portfólio do sobrinho, né? E aí tem a questão ética, técnica, legal, que a Karina estava falando, assim, existem uma série de questões
atrás dessas produções, seja elas quais forem, né, de direitos legais, enfim, de tudo que hoje se fala bastante, ou não se fala bastante, mas que se deveria falar, e que a própria inteligência artificial está trazendo para a gente, exemplo, de quem quer esse direito, né, de quem pertence, quem fez, dá para usar, por que usar? Então, assim, a tecnologia está aí, facilita, mas não é bem assim também. E a própria exposição das coisas. Uma coisa era 20 anos atrás, se fazia um material, colocava lá a trilha da Madonna, que aí a gente vê no interior ainda rolando, assim, né? E dava tudo bem. Hoje não. Hoje não é assim, né? Então, não Hoje tem... é globalizado, a gente... Mas esses caras aí, CADs da vida, atrapalham a vida de vocês ou Não. não? Não. Soma? Não, o ECAD até não tá muito ligado a nosso negócio, assim, né? Tá mais ligado à música. E quando tu entra para usar uma música, aí tu tem que passar por toda a cadeia. Tu vai entrar em contato com a editora, saber quem são os proprietários daquela obra. Eles vão consultar os autores vão dizer se vão licenciar ou não aquela obra. Tu vai entrar em contato, enfim, vai gerar um negócio. Uma das grandes brigas desse comercial da Volkswagen foi que haviam duas produtoras, a Universal e a Som Livre. Editoras, duas editoras. Aham. Diz que foi um horror. Isso acontece, acho que a Karina pode falar mais, isso quando acontece elas se dão direto. bem, elas cobram 50-50. Elas combinam um valor, eu acho que cobram 50-50, né? Mas às vezes não, é que às vezes tem uma obra que está 70% num lugar, 30% no outro, né? Mas enfim, tem que se fazer passar por todas as etapas para se chegar num valor, enfim, fazer contratos e fazer tudo pelos trâmites legais, né? E aí voltando pro teu gancho, a tecnologia ajuda, pode pegar a música da Madonna e botar, show, né? Mas o direito, e quem, né? Tudo isso que a Karina acabou de elencar agora, né? E o mercado entende tudo isso? Não sei se entende, mas a gente está querendo fazer com de uma certa que as maneira, pessoas se deem conta que sim, né? Que hoje é assim, e que todo mundo corre risco de certa forma se não faz do jeito certo, né? Isso a gente agora, pegando o gancho que eu acho bem bacana, do nosso primeiro evento do nosso grupo, tu tá convidado, Nenê, que vai ser dia 22 de agosto, save the date, que vai ser sobre direito autoral e inteligência artificial, direito e inteligência artificial. Nós ainda estamos... Aonde que é? Vai ser no Swan Generation. Lá. Lá, com apoio, é um evento... Desculpa, Nádia. É o evento do grupo, né? Com o apoio da ARP. Exatamente. Que vai tratar desse assunto aí. Então a gente vai usar lá a estrutura que a ARP tem com o seu parceiro, né? Com o Swan, e vai fazer esse evento lá. São Chocanhado aquele local. Tu acha? Me dá uma visão de quarto de hotel, apartamento de hotel. Mas é um hotel. Vamos trabalhar diferente, então. Me dá, sabe... Eu acho muito pequeno aquilo. Então leva a tua mala de mão. Né? Não, mas eu faço questão. Então nós temos um desafio. Então nós vamos, quando lançar, a gente está ultimando, enfim, com os advogados, né, o tema exato da palestra, como tratar o assunto, fazer as peças e divulgar. Quando a gente divulgar, a gente tem um objetivo, então, aqui junto contigo, de fazer sold out logo, para que a gente possa passar esse evento, então, para outro lugar. Pra ter... Eu já coloco à disposição de vocês um banner na coluna. Show, vocês obrigado. Os parceiros e os sócios, etc. E o mercado que vocês quiserem convidar para participar do evento, porque eu acho importantíssimo. Até perguntaria para vocês, há uma dificuldade maior no mercado hoje para conquistar clientes, ou as coisas estão mais redondas? Não, acho que é eu uma acho que é dificuldade. Eu acho que é uma dificuldade maior. Maior em vários aspectos, enfim, né? Uma questão econômica, política, né? De um ano para outro as coisas mudam muito. O ano passado teve mais regularidade nas produções, eu acho, né? Pelo menos para nós. Esse ano já ficou mais irregular. Por quê? Só porque entrou um novo governo. Qual é o segmento que tu acha que está mais prejudicado hoje? Que está fazendo menos? Bom, o varejo parou total, a grande mídia, né? Como a gente já mais ou menos falou. Mas eu acho que isso aqui no mercado local é bem impactante, né? Bastante. Porque grande parte do varejo parou. O Rio Grande do Sul, a base era o varejo. Mas ao mesmo tempo a gente vê grandes players
internacionais, nacionais, internacionais, tomando conta mais do online, né? E eu acho que uma discussão que talvez tenha que ser feita logo é a questão das novas gerações, né? O consumo, como vai se dar o consumo e o trabalho nas novas gerações. Eu tenho filhos, uma filha de 26, um filho de 22, que lidam totalmente diferente do que eu e meu marido lidamos com o trabalho e com o consumo. Pior não, talvez melhor, mas do jeito deles. Eles são uma nova geração, né? E em 30 anos mudou tanta coisa que a gente não consegue mais dominar algumas Participou da coisas. palestra? Vocês participaram da palestra de terça? De terça eu participei. O que tu achou do professor? Tu não achou que ele foi tecnológico demais, foi engenheiro demais? Ele Tu como mãe. Pois eu justamente saí de lá e falei com a minha colega e com a Fernanda Rota, que é uma das nossas diretoras, que tem um filho de 7 anos. Eu disse, Fernanda, eu não entendi o que o professor falou. Porque ele falou de uns jogos e de umas coisas que as crianças... Onde as crianças estão agora... que eu não sei onde é isso, que lugar é esse que elas estão, né? Roblox, um monte de outras... Roblox. Enfim. Quando ele falou, eu me lembrei, porque, enfim, tenho sobrinhos todos nessa faixa etária, assim, então esse universo de Roblox e dos jogos que ele citou fazem parte do meu universo. Não, e a segurança, né? Da navegabilidade das crianças, da privacidade dentro desses universos. Exato. Onde eles conversam com gente de qualquer lugar. Isso Exatamente. Se tornar cidadãos do mundo. Exato. Inclusive, eles recebem propostas de emprego, claro, depois de uma certa idade, também Vai ser um creator. Para ser um creator de games, narrar games, né? Tem várias coisas. E é uma parte da indústria criativa isso. A criançada pensando seriamente nisso como profissão, né? Exatamente. Tu vai ser influencer. Pequenininha, assim, vai ser influencer. Mas, ao mesmo tempo, ele também fala no déficit de atenção. Sim. É verdade. Sabe? Então, Mas ele tem o déficit de atenção quando ele não está naquele universo, né? Naquele universo que ele favorece Ele de alguma muito maneira. focado, né? Ele é muito te focado. deixa muito né? preocupado. Como é que é isso? Isso é uma parte da tecnologia, né? E a gente tem que Vamos entender. Está na hora do almoço. Mas o jogo está comendo, né? Ele está jogando. Ele está jogando. Então, isso é uma parte da tecnologia que a gente tem que entender e como se beneficiar e como estudar e como é um pouco do que ele abordou lá na terça, né? E um pouco do que é o nosso negócio em si, né? De que maneira que a tecnologia está inserida e como é que a gente vai entender ela e é uma questão geracional, né? E assim, totalmente geracional, né? Que quando tu tá falando de você e teu marido, nos teus filhos que já não é a mesma coisa, eu fiquei pensando, cara, mas hoje já com 6, 7 anos não é a mesma coisa. E tu falou, né? E já não é a mesma coisa. Mas minha filha de 3 anos e meio, ela tá vendo, sei lá, maratonando milésima vez lá, Patrulha Canina, sei lá. E daí quando tá terminando, tá correndo lá a barrinha de que vai começar o nome, ela já disse, liga a TV. Eu disse, calma, tem que esperar. E a gente faz esse paralelo, né? Eu falo com minha esposa, quando que a gente escolhia o que a gente ia ver na TV, né? É verdade. Então é muito, muito grande a diferença, assim, né? A prova é que ele faz uma crítica muito grande à TV linear, né? Ele diz, Xuxa, vocês passavam 4 horas assistindo Xuxa, e daí... Qual era o problema de assistir Xuxa? É por isso que a questão geracional é importante, né? Ele não respeitou isso. Para todo mundo. Ele não respeitou isso. Pelo contrário, né? Eu não tive a oportunidade de falar com ele, mas eu mandei um recado. Pegou forte, né? Porque eu acho que... Ele fez uma abordagem muito atual, né? Cada um no seu tempo, né? Cada um no seu tempo, né? Faltou integrar ali com... Eu exigi que o time do Internacional de 76 seja o de hoje. Né? Não vai nunca ser, né? Nunca. Sabe? Uma coisa, outra coisa. O time do Grêmio de 80 não tem como isso. Não vai, claro. Sabe o que eu acho interessante, assim, nós que estamos passando por essa transição analógico-digital, assim, né? Analógico, digital, inteligência artificial, assim, porque a gente todas essas coisas, assim, acabam entrando na balança das nossas atitudes, assim, né? Nunca teve adultos como nós. Nunca teve adultos. É o que o Dad Schneider diz na palestra. Exatamente. Ele nunca houve adultos como nós. Nós
quantas coisas mudaram nessa época, né? Exato. E quando eu tenho um exemplo a que eu prova que ele sempre... mudou, né? Que ele diz que o mundo mudou na minha vez. Não, o mundo está mudando. O mundo continua mudando, né? E talvez essa seja a maior dificuldade. Gente, antes era assim, agora é assim, não. Não. Antes era assim, agora vamos indo. Vamos Falou tentar em inteligência acompanhar. artificial, né? Tu vê, por que botar inteligência artificial generativa? Eu acho que é porque ela se alimenta dela mesma, né? Assim, porque são conteúdos Sim, que mas tu coloca como é aí que tu dentro. vai entender isso? Ah, sim. É uma boa pergunta. Sabe? É que E através da alimentação de dados, ela gera outros dados. Né? Sabe o que eu cometi? Eu cometi uma expressão melhor, uma cagada violenta. Eu fui confidenciar. Pode isso no videocast. Eu fui confidenciar que as minhas opiniões na minha coluna, de um mês para cá, eu tô com um chat. Vou e pesquiso. Aí eu confidenciei para 2 pessoas e disse, não vou mais te ler. Disse, porra, que coisa. Digo, cara, eu tô pesquisando coisas para nós, cara. Eu não estou copiando o texto. Eu faço a pergunta para o chat, pergunto para ele, cara, vou falar sobre isso. Tem alguma... E tu tá aprendendo a usar também, né? Porque a gente tem que... E aí os caras ficaram bravos comigo. É que, de novo, né? Esse é um dos tantos assuntos e questionamentos da inteligência artificial. De que maneira que a gente vai usar? Como que a gente vai usar? Qual é o Como limite, isso vai né? afetar o Como nosso isso negócio. vai afetar o nosso negócio? Né? E é algo muito novo. Claro que ela está sendo desenvolvida há muitos anos, mas chegou agora para nós há muito pouco tempo. E tem um poder de se reinventar violentamente. Então vai mudar muito. Assim, daqui até o final do ano vai mudar muito, 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 muito. E a gente tem que estar preparado, ou tentar estar preparado para entender, para tentar entender, tentar observar essas mudanças, de que maneira que ela vai impactar nos nossos negócios. Eu acho que a maior discussão atual, ela está ligada à questão da propriedade intelectual, né? Também. Assim, Eu acho que sim. né? Eu acho que é isso que está A pegando. ética acima de tudo. A ética, sim, que eu acho que é o que diferencia hoje em dia essa questão, o uso, né? Mas assim, o que vai impactar é a questão da propriedade. E isso realmente não está normatizado, não tem lei e não tem jurisprudência sobre isso. E o que vale hoje no Brasil é a lei que existe, ou seja, ninguém pode usar coisas que não pagou para usar, nem imagem, nem texto, nem música, né? Então, isso vai acontecer, obviamente, né? A discussão que se tem é que será que a justiça vai responder na velocidade do Desenvolvimento. do desenvolvimento e que os problemas estão surgindo, né? Porque são coisas que estão surgindo. Então, o que a gente tem notado é que as grandes empresas, não estão comprando ou usando inteligência artificial nesse sentido de se apropriar enfim, de se apropriar de propriedades intelectuais alheias, sem, assim, ninguém está fazendo isso, né? Claro, mas a gente tem que ter o cuidado para que não se venha a fazer, enfim, tem que discutir, tem que tentar normatizar. Mas vai ser normatizado, eu tenho certeza disso. Eu acho que isso não vai ser uma coisa que vai acabar com os mercados, vai ser uma questão tecnológica, tá? Porque eu acho que vai entrar uma questão, primeiro vai entrar uma questão de lei, de ética, de dizer, eu não sei, eu acho que foi no The Shift, aquele que eu passei para vocês para ouvir, que se fala lá que na Adobe já tem profissionais colocando lá seus materiais, fotos ou vídeos e diz assim, quer ou não quer compartilhar como inteligência artificial, ou seja, deixa à disposição para que essa imagem seja usada e ser unida a outras para ser alimentada, né? Não quero. Ok, quero. Vou ganhar sobre isso. Toda vez que alguém entrar lá, isso é um pulo do gato no nosso mercado, que vai botar um metadado lá que vai perseguir aquela imagem, perseguir aquele som, perseguir a minha voz, para que aquilo, quando for usado, e eu assinei que sim, pode usar,
eu vou receber por isso. Essa vai ser a construção da lei e das normativas, eu acho que vão caminhar por aí. Né? Nós também vamos ter que correr atrás de uma tecnologia que nos... Eu te cumprimento por esse pensamento, mas eu acho que tem que ter gente que conhece. Eu fico muito, muito indignado que o cara que me julga, o cara que não conhece o meu mercado, que não conhece o meu segmento, mas é que não sabe nada daquilo que eu estou fazendo, e diz assim, olha, eu vou te multar. Como assim tu vai me multar? Por quê? Por quê? Né? Então, a minha preocupação maior é exatamente isso, mas o teu pensamento está absolutamente correto. É isso aí. Essa é a linha, mas é aí. É isso que a gente tem que tentar lutar. Eu acho que um grupo como vocês levarem adiante, porque o SEMP não está preocupado com isso, cara. Não. Né? Talvez comece a preocupar quando começar a água bater lá. No conar. E aí? Né? Talvez, porque infelizmente é assim sempre. Né? E a gente tá percebendo isso muito de início. Então a gente tem trazido essas discussões nas reuniões do grupo, né? Isso é pauta quase todas as reuniões, porque sempre tem um assunto novo relativo a isso. Né? Então a gente tem que trazer, tem que estruturar. Daí que surgiu o primeiro evento do grupo, para que isso seja algo mais rotineiro entre todo o nosso mercado de comunicação, para que a gente possa dialogar melhor e entender melhor que leva um advogado sem firulas, tá? Dr. Marco Antônio Campos. Marquinha. E a doutora Elisa Ceruti. O gordinho, tudo bem. Dois a doutora... agora o gordinho tem a linguagem, tem a nossa linguagem. Isso. Porque muito ele tempo é ótimo. Ele foi nosso advogado também da Ziquelim. Ele foi advogado do Roberto Carlos, então ele tem a linguagem, mas não pode jogar firulas nisso aí. O advoguês, né? Ele é mais complicado. Juridiquês, mas eles... a gente já bateu um papo, enfim, com eles, e eles sabem disso, né? Tu já me deu um furo, já vou botar na conta. Transformar isso de uma maneira mais coloquial. Mas o jornalismo... Eu acho que a gente não, mas tá beleza. A gente tem muito mais perguntas do que respostas, né? Assim, hoje sim, né? Inclusive o mundo jurídico, né? Inclusive o mundo jurídico. Os próprios advogados, eles estão... Né? A gente não tem um marco legal ainda que possa... Né, dar tranquilidade. A tranquilidade que se tem é a lei que existe. E a lei é ótima. A lei geral do LGPD, aquela não funciona pra porra nenhuma. Não, mas não é nem a LGPD, né? Não, mas é tudo bem. Assim, mas ela não funciona, exatamente. Falando em LGPD, como é que vocês produzem para a internet, para redes sociais e tal? Vocês têm feito coisas para isso? A gente faz coisas o tempo todo, mas isso é uma coisa bem dentro da cadeia, né, mesmo. Até falando um pouco, assim, da questão do áudio que a gente estava trocando antes de começar a gravar, que eu acho, assim, importante colocar, que eu acho que o áudio, ele... teve um protagonismo, né, assim, eu acho que ele é protagonista hoje em dia. Eu acho que talvez nunca se pensou tanto o quanto o áudio faz diferença, né? Não só... Eu gosto. Não só pelos equipamentos, que eu acho que hoje já sugerem coisas imersivas, o próprio boom do podcast no Brasil, a partir de 2019, coisa e tal, né? Então, acho que o protagonismo do áudio traz uma coisa muito forte. O entretenimento entrou para a cadeia de produção fortemente, ou seja, hoje a gente pode fornecer para vários mercados, né? Mas uma coisa que eu vi acontecer com o fortalecimento das mídias digitais, assim, foi o volume de peças mesmo. Aumentou. Antes, vamos combinar, a gente fazia um material que ia para a TV, né? Hoje tem aquele material, um material que vai para a TV, e a gente faz 10 outros que vão para a internet. Para outras plataformas. Para outras plataformas, porque, enfim, é o custo da mídia. Antes, no nosso seja caso, desdobramento, ainda de vídeo, ainda multiplica por outros, né? Porque nós temos formatos, stories, então, assim, o digital para a gente, dentro de uma cadeia
de produção, a mídia digital fortaleceu o nosso mercado de produção, né? Talvez não tenha fortalecido financeiramente, porque talvez os valores também... Pois é, eu ia te fazer mas mesmo assim... infelizmente não. Não é na mesma proporção, não ganha 10 vezes mais, mas enfim, mas tem produção, entende? Porque se a gente pensasse assim... nós que estamos há bastante tempo no mercado, a gente já viu, né? Muitas ondas, né? Sim. A gente, assim, saiu de uma onda antes desse boom digital ali, duríssima. Exato. Duríssima, assim, né? De pouca produção. Aqueles períodos que a gente comentou, que ficava pensando assim, poxa, as rádios estão produzindo 2.000 comerciais por mês. A gente não consegue fazer 8. Mas tem isso, né? Acho que fortaleceu muito, tem muito material de áudio, vídeo, de todas as etapas, enfim. Mas, e uma coisa que é importante para nós, Zep, a questão do direito autoral, do direito de elenco é a mesma. Tu continua não podendo mostrar pessoas que não estão licenciadas para isso, que não estão contratadas para isso. A gente enfrenta, assim, eu enfrento isso algumas vezes. Não dá para fazer qualquer coisa. Né? Aí tem a questão como é que tá a questão da grana, enfim, né? As pessoas ainda entendem, né? Não, é para internet. Como se fosse menos. Como se fosse menos. Quando na verdade é mais. Né? A exposição é uma... Sim, mas eu pago pro Google 2 pila e vou ter que pagar 4 para ti para fazer... Né? Seja pela produção, seja pelo direito das pessoas envolvidas, enfim, tudo. Então não é tão relativizado. Né? A visibilidade assim. Deveria deixar eles mais temerosos, exatamente, né? E não menos temerosos. Né? Gente, tá maravilhoso. Não. Ontem eu vou ter que nem um jogo. Por que tu achou que não ia ser, Lelê? Eu, por mim, faria umas 10 programas, mas aí os caras... Pô, né? Foi muito comprido. Mas são só 15 minutos de papo, é isso? Né? Mas eu achei sensacional, acho que é esclarecedor, acho que esse mercado merece uma atenção toda especial. Eu sempre me preocupei muito com isso, acho que eu estou praticamente do mesmo lado, porque eu tenho uma coluna e essa coluna né, também tem os seus, sabe? É uma produção. É produção, a gente passa a semana inteira em cima, filtra, não filtra, diz daqui, diz de lá, não vou te pagar porque tu botou uma nota que não sei o quê, sabe? As agruras são mais ou menos as mesmas, né? São as mesmas, né? E aí, de vez em quando, eu digo, pô, por que eu estou fazendo isso? Mas eu gosto, né? É uma cachaça. Esse negócio do podcast aí, de áudio e vídeo, era um sonho meu de 10 anos atrás, mas eu nunca tive coragem. E tá legal, tem uma audiência boa, né? Aí tá veio boa. esse meu amigo Regis Júnior do Gorilas, que é um companheiro de vocês, que tu tem que levar para a associação, né? Justamente. Exato. A gente encaminha. Porque tá aí uma casa bonita, o cara tá fazendo... O Regis foi convidado já a participar do grupo, né? Que às vezes tem empresas, tem pessoas que às vezes não casam né? E ele não foi. Ele não foi. E ele não quis participar atuantemente, né? Mas ele tá tranquilo, ele sabe das coisas, a gente troca ideia. De gravar aqui, pronto. Não, tem uma boa estrutura, legal pra caramba. A gente tem que aproveitar a oportunidade, inclusive, para convidar outras empresas, né? A gente acaba que é um grupo que está começando, a gente está se estruturando ainda e tal, e então a gente não tem a pretensão ainda de representar no mercado, hein? Vocês têm ideia? No mercado a gente não tem ideia, que fazem parte do grupo em torno de 35, 40. 35 né? Tu tá colocando... eu estou falando só do segmento de vocês. Aí tu está colocando gráficas, fotógrafos... Não, eu acho que tem, contando todo o estado, tem mais até, deve ter umas 100 empresas. Sim. Sério? Sim. Justamente, a gente está muito concentrado aqui. Não, tá brincando comigo. Sim, é muito grande. Como é que sobrevive?
Com trabalhos locais, porque eu acho que tem bastante, né? A gente tem micro-regiões super desenvolvidas, assim, vou falar um pouco da região que eu venho, que é Passo Fundo, que é em Passo Fundo, eu acho que tem umas 3 ou 4 produtoras de vídeo e umas 3 ou 4 produtoras de áudio. E tem Caxias, a Serra, né? E tem a Serra tem boas produtoras de áudio, boas produtoras de vídeo. As empresas não legais. deixam de ter produções locais, né? Eu posso estar falando uma bobagem agora, mas eu sei que, por exemplo, assim, Farmácia São João tem grandes produções para veiculações estaduais e etc., mas também tem produções locais lá, porque a gente vê nas próprias rádios locais, né? Não, ela apoia muito as Exato, rádios, então essas produções também são feitas em algum lugar, né? Ela apoia as rádios locais violentamente. Ela faz um trabalho muito bacana, principalmente para os fundos. Que é a terra, né? E a gente tem feito encontros mensais, 2 encontros mensais, um é presencial e outro é virtual, então isso permitiria que, enfim, de todo o estado, do interior, enfim, pudessem participar, né? Será uma honra e um prazer para o nosso grupo ter mais empresas, né? Tanto de Porto Alegre. Por isso que eu estou botando o banner. São 2 banners, então, um evento e outro convite para o grupo. Então. Não, um banner para vocês botarem... Torne-se sócio, sabe? Venha participar conosco. Obrigado mais uma vez. Se você é de Santa Maria, não se importa, porque nós temos reuniões... Você tem que dizer as coisas. Primeira quarta-feira do mês é a reunião presencial. Ela é uma reunião itinerante em vários locais, ou num bar, ou na sede da Arte, enfim. Num bar. A gente começou com esse estilo um pouco mais descontraído, para a gente poder dar uma conversada de assuntos genéricos, né? Para se conhecer. Foi o início do grupo, foi ali. Depois a gente partiu para a Arte, a gente fez várias reuniões lá. E agora está voltando de novo para ter outros encontros em outros lugares. Qual é o dos segmentos de vocês? Quem está sentindo mais? Eu acho que sentindo talvez... Sentindo mais em relação a que exatamente? Assim? Essa queda... Questão econômica? Eu acho que todos estão, de alguma maneira, sendo afetados. Acho que não tem quem... O gráfico está muito ruim, né? O gráfico, sim, mas talvez o gráfico... E aí vou falar um talvez, porque não tenho domínio do assunto, né? Já tenha sido afetado por essas mudanças que estão acontecendo já, né, há algum tempo, aí não só pelo fator econômico, né, pela mudança de mídia, enfim, tudo, né? Essa raiva que pegaram do papel é uma coisa assim que me deixa muito preocupado. E acho que aí eles estão sentindo mais. Eu não quero saber de papel. E o papel não quero saber de jornal. Mas eu trabalho com ilustração, não lembro a última vez que eu vi impresso. Pois exatamente. Mas, Nenê, as novas gerações, que são as que vão consumir daqui a pouco, não lidam mais. Sabe que as minhas netas começaram a ler no Kindle. Kindle? Isso aí. Começaram. Todas voltaram. Voltaram para o livro? Todas voltaram. A prova é que a minha conta lá nas livrarias aumentou substancialmente com o maior prazer do mundo. Que coisa boa. Legal. Mas elas estão... Voltaram para o livro, disse, não quero mais saber, eu pegava no sono, eu não tinha como acompanhar, tem que ser muito rápido, sabe? A tela foge... Pois assim é a vida, vão e voltam. Exatamente. E eu acho que uma coisa legal ainda de falar, antes de acabar, o nome do grupo, que está em constante transformação, mas se chama Grupo das Empresas da Indústria Criativa. Grupo das empresas produtoras da indústria criativa. É o GPIC. GPIC, que no nosso logo... Sugestão do Rafa vai ser... Epic. Mas é um pouquinho pretensioso, talvez. Não, acho que não. O GPIC, esse eu disse, faça um Pix, né? Pode ser GPix, então. É de Epic. É de épico. Porque... É de épico. Sabe que eu tenho esse negócio? Eu sou apaixonado pelo papel, né? Gosto do papel. E eu tenho uma revista na Expo Inter, diária. Eu faço 7 edições... com 20 mil exemplares cada uma. Eu sou publicitário. Puxado. E ela tem 16 páginas. Eu termino os assuntos pelas 8h30, 9 horas da noite. Vou para a gráfica. Vejo tudo, né? Diagrama? Diagrama, blá, 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 blá. 1h da manhã o cara diz, está botando em máquina.
6h30 da manhã o meu cara com a caminhonete já tá lá para pegar e às 8 horas da manhã tá na Expo Inter. Distribuindo. Cara, é um orgasmo. É uma adrenalina. Mas é que isso é muito legal. E o sucesso é impressionante, porque aí eu chego pelas 10h30 na Expo Inter, não tem mais revista. Legal. Porque é um tipo de material que... E aí ninguém gosta de revista. É que como não tem muito mais isso, né? As pessoas, as empresas, enfim, não investem mais nisso, até talvez por uma mudança de público, como a Nádia falou. Então, quando a gente vê isso é uma coisa tão bacana que, pô, isso aqui é um material que a gente tem que ler, né? Tem que ler. É bacana, a gente tem que ter a noção também, muitas vezes, que é bacana para nós que adoramos isso, né? Eu também, eu não consigo ler no Kindle, eu leio livros. Mas as minhas pesquisas as minhas pesquisas de matéria, né, os temas que eu vou botar na coluna, eu vou pros Google da vida, é tudo no computador. Agora, quando eu quero me aprofundar, eu vou na minha biblioteca. Ok, é isso. Sabe? Aí eu largo, né? Vou buscar o que eu tenho nas minhas referências aqui. Nas minhas, a minha mulher fica pé da cara, porque meus livros todos são riscados. Mas, porra, é meu. Teu, são das suas anotações, os teus. Exatamente. Né? Aqui, né? Quer ler em cima, lê. Não quer, não. Tá, né? eu tenho motivo para estar lá anotadinho, né? Riscado. Bah, gente, foi muito bom mesmo. Vamos ver se a gente faz mais, né? Se a gente cresce mais, eu coloco de novo a coluna à disposição de vocês. E começa por ti. O tchau, tchau. Então, vale a pena passar por todas essas ondas, aprender a surfar e continuar como disse a Karina, escolher as batalhas que a gente tem que lutar e seguir. E acho que vale a pena colaborar. E por isso que eu gosto de participar dos grupos, né? Compartilhar e colaborar. É uma coisa que é dessa. Que é um espírito da nossa época agora também, né? Uma parte. Para mim está sendo uma oportunidade que eu acho que muito tempo, talvez mais no começo da carreira, como estúdio, assim, ficava muito focado em produzir, ficar ali e não dividir, compartilhar, conversar com os pares, né? E o grupo está sendo uma oportunidade para conhecer colegas, né, que têm, enfim, são serviços ou produtos diferentes. E acima de tudo, aprender mais. Exatamente, eu acho que tô aprendendo a aprender. Troca boa. Isso aí. E então já faço mais uma vez o convite para as empresas que ainda não estão ali juntas ou de fora de aqui de Porto Alegre, para a gente não, enfim, trazer mais diferenças para o grupo, né? E é isso aí. Obrigado pela oportunidade. O grupo tem mensalidade? Não. Não. Nada. Por enquanto é só no amor. Isso é ótimo. Ótimo por um lado, ruim por outro, enfim, né? Porque porque quando a gente... verba de representação não tem, né? Não é. Mas só a gente vai ter a caneca. Não temos o cartão corporativo. Caneca. Né? Mas social media. Mas por enquanto a gente está buscando estruturar o grupo ainda de algumas maneiras e sim, isso já foi aventado. Mas entendemos que no momento não é ainda. A gente está ganhando com conhecimento e com a experiência. Esse evento de dia 22, 2 patinhos, como diz o... Vai ter patrocínio? Não. Por que não, cara? Porque nós temos... criar uma verba pro grupo, cara. Tá. O grupo ainda, a gente está estruturando ainda o grupo. A gente não pensou de patrocínio, e os palestrantes são convidados. Os palestrantes são convidados. Os nossos lá do GAP, todos são convidados e os caras sabem que vai ter patrocinador. Nesse caso, quando foi feito o convite, ainda não tinha. A gente então, para esse não vai ter. Para esse não vai ter, né? Porque o que a gente pensou em fazer primeiro era um evento interno para o grupo. E aí a Nádia que trouxe a sugestão numa das nossas reuniões e a gente entendeu que Vou te dar uma ideia. Vende para a OAB isso, cara. Tá. A gente pode fazer uma sequência também. Vende para a OAB, cara. Eu acho que esse é Porque aí a gente resolveu fazer com a ARP entendeu e a ARP estava no radar dela alguma outra ação, botou esse evento, cara. E isso vai ter provavelmente terá um desdobramento já para outros assuntos. Não se esgota num evento. Para nós vai ser um embrião. Exatamente. De um início.
como grupo, a gente ficou bem contente, satisfeito por esse primeiro resultado. Agora a gente já está colhendo os resultados aí, que é dessa belíssima dica aí. Porra, vende esse negócio, cara, né? Claro. Eu acho que daqui para frente, depois desse evento, a gente pode analisar os dados. Porque, né, o que era interessante para nós é colocar o grupo mais formalmente na rua, né? Essa é uma primeira oportunidade aqui contigo, de novo, muito obrigado. E agora com esse evento logo na sequência também, então, agora as empresas, o nosso ecossistema, ele vai estar mais sabedor de quem nós somos. E o resto de sócio já. E o resto de sócio, com certeza. Mais uma vez, obrigado pela... Tu atropelou ela sei, que tem que só para agradecer para ti, obrigado em nome do GEPIC, né? Grupo de Empresas Produtoras da Indústria Criativa. Obrigado por esse espaço, obrigado pelo espaço aqui para as nossas empresas. Sucesso sempre. Desculpa, Karina. Não, tu não vai falar mais, sabe? Não. Vai terminar em mim. Exatamente. A pessoa sabe quando termina assim. Agora é tu, Karina. Eu também, né, queria agradecer a oportunidade e é sempre bom, né, a gente falar. Parecia que a gente estava assim meio escondidinho, né, nós no mercado da produção, assim, e de fornecedores de áudio, vídeo, não que escondidinho seja ruim, né? É bom. Sim, é bom, mas enfim. Jaipim. E eu acho que, sim, fazer parte dessa discussão, desse grupo, é uma coisa muito produtiva. Eu acho que a gente junto consegue trazer mais informações que talvez a gente sozinhos não conseguisse captar de tudo que anda acontecendo, porque aqui a gente está com um radar assim ligado e trazendo assim, olha, eu ouvi falar esse negócio aqui sobre direito autoral, olha, eu estou vendo falar essa questão aqui sobre inteligência artificial, sobre software, sobre plugins, sobre, né? Então a gente também está acontecendo uma troca super interessante ali. A gente faz um convite para que realmente as empresas se engajem, né, e participem. Eu me interessei muito desse assunto de gamificação. Depois eu vou falar contigo sobre isso. Eu acho que é a bola uma das ondas, né? É a bola da vez. Sim, muito, né? Pela própria... Voltando à história da palestra lá, tudo que ele falou... desculpa, não podia mais falar, desculpa, perdão. Calma, guarda pro episódio 2. Tá bom. Muito bom, muito bom. Então tá, gente, vamos brindar então. Um brinde de ao sucesso de vocês. Obrigado. Obrigada.